Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos fecharam então com fortes subidas, sobretudo aqui o índice tecnológico, o Nasdaq, que subiu quase 1,9%. No centro das atenções do mercado estiveram então as ações da Broadcom, que subiram mais de 6%, após a notícia de que a empresa está então em fase de concepção e irá produzir chips de IA para a Apple. Portanto, isto levou então a empresa a disparar e a puxar então pelo índice Nasdaq. O índice SP500 subiu quase 0,9%, mas o Dow Jones, por exemplo, caiu 0,2%, portanto, manifestamente mais fraco neste momento. Depois tivemos também ontem os dados da inflação, então, nos Estados Unidos, divulgados à 1h30 da tarde. A inflação, então, geral saiu nos 2,7%, em linha com o valor esperado, portanto, subiu aqui uma décima para os 2,7%, e a inflação subjacente saiu em linha com o esperado, também e em linha com o valor de outubro, nos 3,3%. E, portanto, os investidores agora estão a dar como quase certo um corte da taxa da Fed na reunião de dezembro, da semana que vem, e ainda 3 cortes nas taxas ao longo de 2025, embora no contexto da nova administração Trump, com as tarifas comerciais e o protecionismo, esta aposta possa ainda parecer incerta, e temos também aqui uma recuperação nos preços de energia, nomeadamente do petróleo, que poderá trazer mais inflação a prazo. As yields das obrigações americanas a 10 anos subiram ontem ligeiramente para os 4,28%. A atenção hoje estará virada então para o BCE, teremos reunião especial então, reunião de taxa do BCE às 13h15 e um webinar especial, assim é que é, às 13 horas de acompanhamento a esta decisão. O mercado espera então um corte na taxa de depósito em 25 pontos base para os 3% e que Lagarde mantenha então o seu tom dovish. Por outro lado, teremos também aqui, à 1h30, portanto um quarto de hora depois, os dados do PPI, portanto o índice de preços no produtor nos Estados Unidos, e também os habituais pedidos semanais de subsídio de desemprego e, no Canadá, os alvarás de construção. A conferência de imprensa do BCE terá lugar então às 13h45, em que os investidores, como é óbvio, procurarão pistas sobre futuros cortes de taxa de juros durante o ano que vem, e também projeções por parte do BCE. Teremos ainda inventários de gás natural às 15h30 e o PMI industrial referente ao mês de novembro na Nova Zelândia. A ação asiática hoje foi marcada essencialmente por subidas na maior parte dos índices. Na Europa, um dia misto, conforme estamos a ver, e para já os futuros americanos perspectivam uma abertura em ligeira queda, portanto praticamente flat. Também destaque para o franco suíço, porque o Banco Suíço cortou a taxa de juros em 50 pontos base, esperava-se um corte de 25 pontos base para os 0,75%, mas o SNB cortou a taxa em 50 pontos base e levou então o CHF a desvalorizar bastante. Se olharmos aqui para o gráfico do euro-franco suíço, vemos aqui então uma forte subida no euro-franco suíço e também aqui no dólar-franco suíço, que entretanto depois já foi corrigida, mas tivemos aqui realmente um disparo fortíssimo. E olhando aqui para o nosso heatmap, vemos então que o franco suíço é a moeda mais fraca, com este corte inesperado por parte do Banco Central Suíço. Temos também o iene bastante fraco e temos as mais fortes, o AUD, o NZD e também o CAD. A AUD que disparou também, na sequência de resultados em torno da variação de emprego, e também uma queda surpreendente da taxa de desemprego para os 3,9%. Esperava-se um valor de 4,2%, portanto que subisse uma décima em relação ao valor anterior de 4,1%, mas caiu 2 décimas para os 3,9% e então a levar o AUD a valorizar, sendo então a moeda mais forte no dia de hoje. Vemos então aqui o AUD-USD a disparar depois de ter tido aqui algumas quedas nos últimos dias, também o NZD-USD a disparar e temos também o CAD bastante forte no dia de hoje, sobretudo aqui em relação ao euro. O dólar index continua então a valorizar, conforme referi as yields ontem subiram ligeiramente para os 4,28, portanto o dólar continua forte e temos então o euro-USD a continuar o seu movimento descendente, bem como também o cable.
O Euro AUD também aqui com uma forte queda no dia de hoje, bem como também o Euro NZD. Portanto, o Euro bastante fraco no dia de hoje e o AUD e a NZD muito fortes, bem como também o EuroCAD, que continua interessante também para shortar. Inclusive parece estar aqui a formar um género de uma flag neste momento. Olhando para os índices. Temos então aqui o DAX, que continua numa fase de consolidação, está em máximo histórico, está a testar os máximos históricos, está fortíssimo. Não há para já qualquer sinal de inversão. E o IBEX continua aqui a braços com esta zona de resistência. Portanto, eu referi que seria um dos índices europeus mais fracos, uma vez que estava numa zona de resistência, e portanto não seria uma boa aposta, e até poderia ser interessante para pair trading, e cá está então o IBEX a corrigir nesta zona importante de resistência dos 12 mil pontos. O CAC, face então à turbulência política, continua lateral. Ontem quebrou, aliás, no princípio da semana, quebrou então este canal em alta. Pareceu ser aqui um bom trade, depois fez aqui uma vela de inversão, neste momento está aqui a recuperar. Vamos ver se conseguirá ir, pelo menos aqui testar o máximo de dia 26 de setembro. FTSE lateral e Eurostock 50 continua aqui também a consolidar, depois de ter atingido então o target resultante da quebra deste range em alta. Os índices americanos dispararam, já havia referido aqui que o S&P 500 poderia disparar aqui nesta zona de suporte, a disparar e vir retestar os máximos, e o Nasdaq então a fazer novos máximos históricos, com a Broadcom ontem a disparar mais de 6% e a levar o índice tecnológico para novos máximos. Também o Dow Jones, tendência de longo prazo é perfeitamente de alta, mas no curto prazo bastante mais fraco que o S&P 500 e o Nasdaq, continuando a cair, bem como também o Russell 2000. Já o VIX mantém-se estável na zona então dos 16 pontos, e as T-Notes também havíamos falado aqui há uns dias também que tinha quebrado aqui esta linha de tendência ascendente, que seria um ponto interessante de short, e cá está, portanto continua a cair. O primeiro target já foi atingido, que era este aqui, dado por este mínimo, e agora arrumamos então ao segundo target aqui perto dos mínimos feitos em meados de novembro, na zona dos 109,20 aproximadamente. Olhando para as matérias-primas, temos então uma soja muito lateral, um café que depois de ter feito um novo máximo recuou novamente, o milho e trigo continuam fortíssimos, a dispararem, o cacau também que está muito próximo do máximo feito em 2024 em abril, nos 11.600, portanto deverá ir até essa zona. O açúcar que se mantém então dentro do seu canal descendente, portanto sempre que tocar em cima será interessante para shortar, sempre que tocar aqui em baixo será interessante então para comprar. Algodão também a disparar, cobre para já em queda, níquel também lateral, zinco também lateral, alumínio lateral, e nos metais preciosos o ouro e prata ontem dispararam bastante e hoje parecem querer dar continuidade a essas subidas, sobretudo aqui a prata, que valoriza quase 1% no dia de hoje. Está aqui numa fase de consolidação, vamos ver se conseguirá então quebrar esta zona aqui em alta, esta resistência dada aqui por este máximo, e atingir então o target teórico resultante deste duplo fundo que fez durante alguns dias, portanto desde 8 de novembro, formou aqui este duplo fundo, quebrou em alta e agora parece estar a querer ir para cima. Em relação às energéticas, temos então o gás natural que recuperou novamente, não esquecer aqui a confluência destas duas linhas de tendência, que poderá ser um excelente ponto de entrada se por acaso aqui vier, e também o WTI que continua a disparar com a situação no Médio Oriente bastante instável, e portanto continua aqui a subir, tem vindo aqui a subir com máximos e mínimos cada vez maiores, e portanto devemos privilegiar posições longas no curto prazo, com target aqui nos máximos feitos em novembro, nos 71,40 aproximadamente. Por último, no mercado de criptomoedas, o sentimento hoje é maioritariamente positivo, o Bitcoin cai 0,5% e está novamente de volta à zona dos 100 mil dólares. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.